Bom dia, pessoal. Hoje a nossa aula vai falar sobre potenciação e radiciação. Professor, eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu nunca ouvi um palavrão tão feio como esse. Não, não é palavrão. A gente vai desvendar aí esse mistério, tá bom? Potenciação é a multiplicação da base por ela mesma quantas vezes indicar o expoente. O professor continua sem entender. Vamos então analisar isso aqui. Isso aqui vocês já viram, né? 5 elevado à terceira, 2 elevado ao quadrado, 10 elevado à quarta potência, 10 elevado à quinta potência. Isso nada mais é do que a minha potenciação. Significa dizer o seguinte: quando eu tenho essa operação aqui, ó, 5 elevado à terceira potência, ou 5 ao cubo, a gente vai ver daqui a pouquinho. Quando eu tenho isso aqui, eu digo que eu tenho uma potenciação. Eu tenho uma base, que é o meu 5, e tenho o meu expoente, que é o número que fica lá em cima. E eu vou ter um resultado disso aqui. O resultado disso aqui nada mais é do que a minha base. Quem é minha base? Minha base é o 5. É o meu 5 multiplicado por ele mesmo. Quantas vezes? Quantas vezes indicar o meu expoente? O meu expoente é quem? O 3. Então, ele está indicando que eu vou ter que multiplicar o 5 por ele mesmo 3 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Certo? Essa é a minha potência. Por exemplo, se eu tenho um 2 elevado à terceira, significa dizer que a minha base é quem? O 2. E o meu expoente? O 3. Porque o meu expoente é o que está lá em cima. Eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar a minha base por ela mesma. Quantas vezes indicar o meu expoente? Meu expoente é quem? 3. Então, eu vou ter que multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, a minha potência é 8. O meu resultado é 8. Correto? Olha lá, eu tenho aqui um exemplo para vocês. Eu vou apagar aqui para vocês poderem ter noção. Quando vocês colocam esse 3 aí, ó, significa dizer que o 5 vai ser repetido 3 vezes, certo? Tem umas nomenclaturas, umas regrinhas para facilitar a nossa leitura, correto? E qual é, professor? Olha só, toda vez que o meu expoente for 2, eu vou dizer que é quadrado, tá? Eu vou dizer que é quadrado. Eu estou desenhando quadrado para não escrever a palavra quadrado, tá bom? Mas é a palavra quadrado que eu quero passar para vocês. E toda vez que eu tiver um 3, o meu expoente for um 3, eu vou dizer que é o cubo, tá bom? Vou tentar desenhar o cubo aqui para vocês. Um cubo, certo? Então, todas as vezes que eu tiver meu expoente como 2, eu posso ler ao quadrado. Todas as vezes que eu tiver meu expoente como 3, eu posso ler ao cubo. E do 4 para frente, professor? Do 4 para frente você vai falar quarta potência, porque a gente está falando de potência. Quarta potência, quinta potência, sexta potência e assim sucessivamente, tá bom? Radiciação ou raiz quadrada. Professor, também não sei o que é. A gente vai explicar agora, tá bom? Radiciação raiz quadrada é a multiplicação de um número por ele mesmo, quantas vezes indicar o índice do radical. Essa multiplicação deve resultar no número representado pelo radicando. Nossa, Deus, piorou a situação. Vamos lá. Olha só. Lembra que eu falei para vocês na aula de símbolo matemático que esse símbolo aqui é o meu radical, que indica a minha
raiz quadrada, olha lá, o radical, certo? Ele é o meu radical. O que está dentro do meu radical eu chamo de radicando. O que está dentro do meu radical é o meu radicando. E o que está lá fora, que às vezes não aparece, é o meu índice, tá bom? O que fica lá fora é o meu índice. Olha só, eu tenho aqui um radical. Se eu, por exemplo, colocar 16 aqui, ó, eu vou ter o meu radicando. O meu radical, aí sinal da raiz quadrada. O meu radicando é o que está dentro do meu radical. O meu índice é isso que fica bem aqui, ó. Quando eu falo de raiz quadrada, o meu índice é sempre 2, lembra? Toda vez que o meu expoente é 2, eu chamo ele de quadrado. Então, a minha raiz quadrada, o meu índice é sempre 2. Só que a gente costuma não colocar ele aqui. Então, a maioria das vezes que você for trabalhar com raiz quadrada, você não vai ver o índice 2 aqui, mas você precisa de saber que ele está lá, tá? Por isso a gente fala raiz quadrada, porque se aqui fosse um 3, seria 3 é cubo, raiz cúbica. Se fosse um 4, seria raiz com índice 4, tá bom? Isso a gente não vai precisar de saber agora. E aí, como eu encontro a minha raiz quadrada? Qual é o resultado, a operação que eu preciso de fazer para ter um resultado da minha raiz quadrada? Olha, ora, é o que a gente falou bem aqui, ó. Para eu poder encontrar a raiz quadrada, eu preciso de multiplicar o número por ele mesmo, quantas vezes indicar o meu índice no radical. Raiz quadrada, eu não tenho índice 2. Se eu tenho índice 2, eu vou ter que encontrar um número que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, vai me dar como resultado o 16. Olha lá, eu preciso de ter o meu resultado 16. Então, eu tenho que encontrar um número que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, por quê? Porque o meu índice é 2, vai resultar no 16. Que número que pode ser multiplicado por ele mesmo e dar 16? Lembra? Vamos lá? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Acabou o tempo. Olha lá. O 4, se eu multiplico o 4 por ele mesmo, eu obtenho 16. Então, a minha raiz quadrada de 16 é exatamente o 4. Por quê? Porque o 4 vezes o 4 dá 16. Correto? Por exemplo, vou apagar aqui para vocês verem o exemplo que eu dei, né? E a gente vai fazer um outro exemplo para a gente finalizar isso aqui. Tá lá, ó, raiz de 4. Quem é a raiz de 4? O 2. Por quê? Porque o 2 vezes os 2 é igual ao 4. Vamos fazer um outro aqui, por exemplo. Raiz de 49. Vamos lá. Qual é o número? Primeiro, eu tenho um radical, eu sei que é uma raiz quadrada. Eu tenho o radicando, que é o que está dentro dele, que é 49. E tenho o meu índice, ele não está aqui, mas eu sei que ele é 2, porque eu estou falando de raiz quadrada. Então, eu vou ter que encontrar um número, certo? Que, multiplicado por ele mesmo, certo? Vai me dar como resultado 49, que é o meu radicando. Que número que eu posso multiplicar por ele mesmo para resultar em 49? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente, o número 7. 7 vezes 7 é igual a 49, certo? Então, 7 vezes 7 é igual a 49. A minha raiz quadrada do 49 é 7. Conseguiram compreender? Eu espero que sim.
Aguardo vocês na próxima aula e fiquem com Deus.